Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Malaquias capítulo 2, versículo 17. Vocês cansaram o Senhor com suas palavras. De que maneira o cansamos? Vocês perguntam. Vocês o cansaram dizendo que todos que praticam o mal são bons aos olhos do Senhor e que ele se agrada deles. E também ao perguntar, onde está o Deus da justiça? O profeta Malaquias estava advertindo aos sacerdotes que se desviaram e estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Os sacerdotes eram homens separados para poder passar instruções ao povo. O povo tinha que ir até eles para buscar orientações vindas de Deus. Ou seja, eram homens que deveriam se santificar, se separar para Deus. Mas ao invés disso, eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. As instruções deles, ao invés de trazer o povo para perto de Deus, estava fazendo muitos cair em pecado e se desviar. Eles quebraram uma aliança que Deus havia feito com os levitas. E o pior, tiveram a cara de pau de perguntar de que maneira cansamos a Deus. Eles estavam desviando o povo, levando eles a cometer pecados e perguntaram, onde estamos cansando o Senhor? Sabe qual é o mal da maioria das pessoas? É não conseguir admitir que estão erradas. Erram, sabem que estão erradas, mas não admitem. Depois, as coisas começam a dar errado na vida delas, aí perguntam, onde está Deus que não me ajuda? Será que Deus esqueceu de mim? Aí eu lhes pergunto, será que foi Deus que esqueceu de você? Ou foi você que se desviou dos caminhos dele? Deus caminha ao nosso lado enquanto formos fiéis a ele. Ele só abandona as pessoas quando elas andam em caminhos errados, quando elas se desviam e vão para o pecado novamente. Os sacerdotes eram homens de Deus e se desviaram, e a ira do Senhor iria se levantar contra eles. Malaquias os advertiu para que mudassem e voltassem a adorar somente a Deus. Quantas pessoas, depois de conhecer o amor de Deus, se desviam e voltam para a sujeira do pecado? Muitos pregadores, inclusive, pessoas que estavam na igreja para poder levar pessoas para Jesus, acabam se desviando e caindo no erro. Vejam o que a palavra diz. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. É muito triste ver uma pessoa que conhece a palavra e caiu nas armadilhas de Satanás. O apóstolo Pedro continua dizendo em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Palavra dura, mas real. Isso é tão sério para Deus que ele cita duas coisas meio que nojentas através de Pedro. Aquele que volta para o pecado depois de conhecer Jesus é como um cachorro que volta a comer seu próprio vômito. Vocês já viram como é nojento? E uma porca depois de lavada rolando na lama? Fica nojenta de novo. Essas pessoas voltaram à sujeira do mundo. Estão pior do que antes de conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque a pessoa que se desvia dificilmente volta para Jesus. Dificilmente consegue se arrepender, porque ela sabe que terá consequências por causa do pecado dela. Não que ela ficando no pecado não vai haver consequências, mas o diabo colocará na cabecinha dela
um monte de coisas, colocando culpas dentro dela, que ela não terá forças para se limpar da sujeira tão fácil. O diabo age desta forma. Ele faz de tudo para as pessoas se desviar, para as pessoas caírem no pecado. Depois, ele se torna o acusador e faz a pessoa se sentir a pior das piores, colocando ela para baixo de uma forma que ela não consiga mais ver Jesus como Salvador da vida dela. A pessoa fica decepcionada consigo mesmo. Muitas, já de outra forma, culpam a Deus de terem deixado ela cair novamente. Chegam a dizer: por que, Senhor? O Senhor deixou eu me sujar de novo? Por que o Senhor não me tirou do pecado? Deus fica só olhando para as lamentações dessas pessoas. As pessoas esquecem que Deus não tira o livre-arbítrio de ninguém. Quando pecamos, nós pecamos sozinhos. Deus não nos ajuda a pecar e nem nos tira do pecado. O que Ele pode fazer é nos alertar e falar para não fazermos mais. Se não estivermos ligados e a nossa carne estiver falando mais alto, dificilmente vamos conseguir dar ouvidos. Coloque uma coisa no seu coração. Deus nos dá total liberdade em nossas vidas. O diabo é que aprisiona as pessoas no pecado. Nós temos o direito de decidir se queremos andar com Jesus ou sem Ele, perto ou longe dele. Só não podemos depois culpar Deus pelos nossos erros. Quem cometeu a besteira de se sujar de novo foi Deus ou foi você? Se você ouviu esta mensagem e está no pecado, desviado, ore comigo agora e se arrependa. Deus está de braços abertos para receber você de volta. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por mais esta palavra. Muito obrigado por mais este ensinamento. Hoje o Senhor nos mostrou que muitas pessoas estão desviadas, que estão caindo na besteira de voltar para o pecado, se tornando pior do que eram antes. Muitas não têm forças, Senhor, para voltar e pedir perdão ao Senhor. Mas elas ouviram agora esta mensagem e o Senhor tocou no coração delas. Que elas possam agora se arrepender, Senhor. Que elas estejam agora pedindo perdão dos seus pecados. Que o Senhor possa lavar elas e purificar elas novamente. Elas são teus filhos. Erraram novamente. Perdoa os pecados delas. Perdoa, Senhor, para que elas possam voltar a caminhar contigo. Ajuda elas a ter força novamente. Ajuda elas a colocar a vida delas novamente no caminho do Senhor. Peço ao Senhor, meu Deus, que passe com o teu poder sobre a vida de cada uma delas, fortalecendo o coração e limpando a mente delas. Tira novamente o pecado da vida delas. E que essas pessoas que se arrependeram agora, elas vão voltar a caminhar contigo. Elas vão voltar a andar nos seus caminhos. Que o Senhor possa firmar os passos delas para que elas nunca mais caiam na besteira de voltar para o pecado. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.